estar aqui em casa, me sinto em casa com os irmãos, verdadeiramente como família. Hoje nós substituímos, a esposa ficou em casa, está ministrando lá e nós viemos para cá. Queria reconhecer estar conosco também Mateus, um homem que Deus tem colocado lá pertinho, caminhado com a gente, amém? Irmãos, eu confesso para você que dá vontade de fechar o olho e ficar nessa atmosfera. Às vezes o meu coração fica pesado, diz assim, eu tenho que parar mesmo. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu amo mergulhar na adoração. Eu amo ficar ali, deixando Deus ministrar o nosso coração, sentir-se tocado. Mas glória a Deus também pela palavra, que é o alimento que nós precisamos, né? E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para dividir com os irmãos, eu estava até falando com o pastor Jairzinho lá embaixo, sobre a importância do limite. E o título será: Descubra os limites de Deus para a sua vida e viva. E eu tenho buscado muito me aplicar, estava falando com o pastor sobre isso, a reconhecer limites que nós ultrapassamos sem perceber. E às vezes nós queremos recorrer a todo aquele aparato que nós temos em Cristo, através de uma oração, mas às vezes parece que nós não chegamos a esse acesso de ter essa resposta como a gente gostaria. E por muito eu me questionei com Deus se era fé que estava faltando. E na verdade Ele falou ao meu coração muito claro que não era fé para receber a oração, mas eu tinha quebrado o limite da fé da obediência primeiro. E Ele disse: primeiro você reconhece, conserta o teu limite, volta, e a tua oração em fé será respondida. Não adianta você querer forçar através da fé uma resposta a uma oração quando você já quebrou um limite que você deveria, que não poderia quebrar. E aí a gente fica naquela querendo lutar com Deus. Por que Ele não nos toca? Por que Ele não responde? Por que Ele não faz? E a pergunta que talvez a gente pudesse ouvir nesse momento era Ele dizer: por que você não fica onde eu te peço? Porque nós, por muito, nos perdemos sobre a palavra limite. Porque limite, ela nos engatilha para muitas coisas, e a gente talvez tenha essa palavra em um entendimento desconfortável. Ninguém gosta de ter limite, sim ou não? Mas limite é bom. O limite de Deus, ele para a nossa vida, ele não só é necessário, como ele é maravilhoso quando vivido intensamente. Quando você mergulha no limite de Deus e entende o propósito dos limites, irmãos, você começa a desfrutar de algo que por muito nós achamos que está fora, e na verdade já estava ali. Só que nós às vezes queremos romper por busca de chegar em locais que até já profetizaram sobre a nossa vida, palavras que até já vieram do coração de Deus, e a gente começa a querer romper para chegar onde Deus disse, mas Ele falou com você quando você estava parado e nem tinha noção. E o mesmo Deus que fala com a gente quando a gente está naquele limite onde Ele nos encontra, é o que tem interesse de não só falar, mas dizer: eu quero ir com você, porque dentro do meu limite você não só chega, mas vai ser bem sucedido. E eu comecei a fazer alguns caminhos de volta, consertando muita coisa, para poder viver verdadeiramente o que a Bíblia nos garante. Eu sou, digo assim, me entendam bem, um inconformado de quando a gente não toca nas promessas de Deus, porque nós sabemos bem que Deus, ele não é homem para mentir. Mas por que nós dizemos tanto que não conseguimos? Por que nós não vivemos o que esse Deus que não mente prometeu e nunca chega? E eu gosto muito de buscar esses caminhos aí dentro do meu coração, porque se você quer uma resposta, ela não vai vir de Deus, ela vai vir do seu coração, porque você já sabe o que precisa fazer. Na maioria das vezes a gente já sabe, inclusive o que não deveria fazer, e que a gente talvez deveria orar pedindo a Deus: me ajuda para consertar, para que eu volte para o limite, né? E antes de mergulhar verdadeiramente, eu queria que você pensasse comigo. Nós vamos ler esse texto. Quando os limites eles são quebrados, como eles são perigosos. Tem uma passagem na Bíblia
Nós vamos ler ela já já. Na verdade, tem 3 livros. E você vai perceber que Deus deu limite ao mar. E é muito lindo quando Ele estabelece aquela faixa da areia e diz: até aqui você vem, daqui não passa. E logo quando o novo convertido, até hoje eu sou apaixonado por isso, que eu olho assim, nossa, aquela imensidão todinha, e uma única palavra: daqui você volta. Porque o limite está estabelecido. E eu ficava olhando assim, rapaz, como é que essa água não vem embora para cá? Porque Deus disse que não vem, então não vem. Mas você percebe que quando as águas, quando há uma desordem, porventura da natureza ou até do homem, essas águas elas rompem o limite, como a bagunça fica feia, como a coisa fica estrondosa, como as pessoas da mesma forma chegam para Deus e dizem: Deus, por que você permitiu? Né? A gente não consegue entender que muita coisa na nossa vida se tornou bagunça, porque o limite que era para ter sido estabelecido e que Deus já estabeleceu, nós rompemos com ele. E toda vez que a gente rompe, irmão, vai vir uma grande confusão sobre a nossa vida. Literalmente a gente poderia falar, vem um mar de situações para se resolver. E na maioria das vezes, quando você vai conversar com pessoas, você entende que foi por limites que ela até já sabia que deveria cumprir e não cumpriu. E é isso que eu fico maravilhado por Deus, porque na maioria dos atendimentos nós percebemos isso, que quando nós encontramos a raiz daquilo que está causando toda a desordem, e a gente pergunta para a pessoa: e você não sabia disso? E tristemente a gente escuta: sabia. As pessoas elas decidem romper com os limites que Deus disse para não romper, e vem uma consequência. Mas eu queria falar com você sobre a dificuldade que nós temos de enxergar, se nós não formos cautelosos e desejosos de conhecer esses limites. Cheguei aqui, fiquei muito feliz. Eu abro esse parênteses para falar para vocês que no último culto eu cheguei aqui pesando quase 17 quilos a mais e de barba. E teve alguns irmãos que não me conheceram na porta. Eu disse: glória a Deus. E me falaram: pastor, o senhor está mais novo? Eu disse: glória a Deus, está funcionando. Está funcionando. Mas na verdade, irmãos, não foi puramente ou meramente só por estética. Eu comecei a ter dificuldade de sair da cama, eu comecei a sentir dor na coluna, eu comecei a sentir dor no tornozelo. E eu comecei para sanar a dor, remediá-la. E esse é o problema da gente remediar sintomas e não corrigir raízes. Quando nós insistimos em remediar sintomas, nós vamos até ter um alívio. Mas a insistência de você querer silenciar algo que precisa ser corrigido vai somatizar, trazendo dano em outro local. E eu comecei a querer espiritualizar o que não tem como fazer. E foi quando eu precisei tomar as rédeas. Mateus, ele tem um mérito nisso aí também, de me puxar: bora pastor, a gente tem que ir. Eu disse: não, então vamos, tem que ir. Não faz sentido eu chegar para Deus e dizer: Senhor, cura a minha dor na coluna, porque eu não tinha problema na coluna, eu estava com um problema na barriga, na minha boca, não era a minha coluna. Então não faz sentido eu chegar para orar para Deus: cura a minha coluna, se não tem problema na coluna. Irmãos, comecei a perder peso. Cada vez mais os remédios deixaram de aparecer na minha cabeceira. Tocilax era a mesma coisa que água. E hoje eu não sei mais o que é um remédio, a não ser probióticos, que agora eu sou fitness. Mas irmãos, eu não sei, enquanto a você, todo mundo diz: mas é desafiador, é desgastante, às vezes parece que não faz sentido. Mas irmão, quando você rompe com essas desculpas, você acessa verdades tão maravilhosas que você para e diz: por que eu não estava fazendo isso antes? E como esses limites que nós às vezes nos perdemos, tão simples de enxergá-los, imagine aqueles limites que nós não conhecemos tão bem sobre a Bíblia e que Deus diz: não passa, não faz isso. Não é porque eu sou ruim, muito pelo contrário, o limite de Deus, ele é uma bênção para nós, como eu falei. É o amor dele, que eu posso até falar assim, delimitado. Ele faz questão de marcar o amor dele ao nosso redor.
Mas não é para que nós não saiamos, é para que o inimigo não entre. É claro para todos os de fora que você é protegido por um Deus quando você está dentro do princípio. E pensando nisso, eu queria que você abrisse comigo aí em Provérbios, no capítulo 8, verso 29. Eu vou tomar um golinho aqui. Provérbios 8, 29. Para você ter certeza que está aí. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Abra comigo em Jó 38, 8. Aleluia, Pai. 38, 8. Vou ler. Quem represou o mar, pondo-lhes portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Jeremias 5, 22. Jeremias 5, 22. Acaso vocês não temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu quem fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Irmãos, quando eu leio isso, verdadeiramente a pergunta que ele faz a nós, o meu coração treme. Quando eu precipitadamente desconheço de um limite e jogo a culpa para Deus. Quando eu chego para Deus e precipitadamente falo que algo não estava funcionando, mas ainda bem que com o coração querendo acertar, mas nunca a resposta é muito boa. Nunca ela vai ser muito fácil, porque ela sempre vai estar lá atrás. Ele vai dizer, volta. E antes de me fazer a pergunta, pergunte a você, se você sabe por quê. Porque nós queremos terceirizar as nossas culpas, nós queremos terceirizar sempre as coisas. Porque nós não conseguimos entender que a preciosidade da nossa vida, no particular, ela é tamanha para Deus. Deus, ele tem um amor imenso, ainda que na unidade, mas ele tem um amor tremendo e especial por cada um no seu particular. E seria, de certa forma, um engano a gente achar que Deus, ele não tem uma resposta para a gente, ou ele já não tinha falado. E hoje eu conversando com pessoas sobre isso, eu tenho ficado com o coração muito triste, porque as pessoas rompem com limites, e depois dizem que não entendem porque Deus não as ama como ama outros. Como é que pode as pessoas terem coragem de trazer para a presença de Deus coisas que Ele reprova, porque Ele estabeleceu um limite que essas coisas impuras não podem se achegar às outras puras que estão diante do altar dele. E a gente vai rompendo limites, quebrando limites, desesperados, querendo uma resposta de Deus, sim ou não? Você tem interesse nessa resposta? Irmãos, e se eu te falar que se você tiver interesse, Ele vai te dizer. E eu ainda poderia aprofundar um pouco mais te dizendo, Ele já te disse. Você só precisa acreditar e buscar por que Ele está mandando você voltar. Por que Ele está mandando você consertar. Por que Ele está mandando você fazer. Tem pessoas que chegam hoje para os crentes, em meio a toda a dificuldade que nós estamos vivendo, e as pessoas dizem, mas você não deveria se portar desse jeito ou falar isso, você não é crente, principalmente pastor. Eu disse, mas é porque eu sou crente, sei que sou e sou pastor, por isso que eu estou te falando. Agora, você parece não saber, porque quando uma pessoa questiona o seu limite, na verdade ele está denunciando que ele não tem limites. E quando você tem limites, irmãos, estabelecidos por Deus, ainda que o homem venha contra, irmãos, tenha certeza, você está guardado. E é porque nós ainda não nos encontramos nesse limite de Deus,
Foi por isso que, quando Deus falou e teve aquela profecia, quando o profeta abre a boca e diz: o que há de vir, virá, e não. Eu acho que sim. Por muito, eu achava que esse versículo era uma bênção para a minha vida, porque me fizeram entender que esse versículo era uma promessa de Deus que estava vindo para me abençoar. Você já pensou assim também? Você já ouviu alguém chegar para você e dizer: creia, tenha paciência, o que há de vir virá e não tardará? Diga que sim, você já ouviu isso. Mas quando essa profecia... Glória a Deus. Quando eu percebi que não é o contexto que Deus estava falando, eu me assustei. Porque eu comecei a dizer: meu Deus, como é que eu creio e crio expectativas, falo a palavra, está tudo sob controle. E quando eu crio expectativa, falando a palavra de Deus, dizendo que estou crendo, mas está completamente fora do contexto. Quando eu comecei a aprender essas coisas, eu comecei a ver que até para falar eu preciso ter cuidado. E aí eu comecei a entender outros versículos que falam: seja tardio para falar, seja tardio. Mas a gente sai falando: eu creio, e fala um negócio, fala outro. Obrigado, Guilherme. E o meu receio, irmãos, é que, como esses versículos, tenham muito outros. O Natan, que por muito foi da Verbo da Vida, acho que vocês conhecem Natan Rufino, uma bênção. A gente teve a oportunidade de um período da nossa vida caminhar perto dele, e ele falando das loucuras dele, quando vai abrir a Bíblia, Senhor, fala comigo, e coloca o dedo, né? E ele vai falando 3 versículos que é bem engraçado, que ele fala: por que clamas a mim? Aí depois ele vai outro. Aí Suza que sabe a sequência todinha. Mas no final das contas ele fala que: por que você me procura, se você sabe qual é a minha vontade sobre esse contexto? E se você quer uma palavra, por que você não faz como Judas? Você vai agora e tira a sua vida. É isso que você quer? Nesse sentido, você vai procurando coisas na Bíblia, e você pode chegar a um versículo para você e dizer: foi Deus quem falou comigo. Mas por que Deus falaria desse jeito na roleta russa? Por que Deus, tão poderoso, que delimita o mar, Ele tem que falar comigo em códigos? Como é que um Deus que paga um preço, como diz, tão alto, para ter um relacionamento comigo, eu faço força para crer que Ele não está interessado em mim? Então eu hoje tenho chegado à conclusão que nós estamos fazendo muito mais força para crer de que Deus está longe do que o que está perto. Porque ainda que nós falamos as coisas, nós fazemos o contrário. E esse versículo estava sobre um juízo que estava vindo sobre Jerusalém. O povo estava insistindo na idolatria. O povo estava insistindo na rebeldia contra Deus. E a voz profética veio dizendo: pode dizer ao povo, o que há de vir virá e não tardará. E vão ficar assustados, porque ninguém imaginaria que Deus permitiria que Jerusalém viesse ao chão como vieram aquelas ruínas. Jerusalém, lugar Salém de paz, o lugar de paz agora está em ruínas, e o povo cativo. Porque, irmãos, Deus, Ele não quebra os limites estabelecidos por Ele. E ali não foi Deus quem quis. Deus deu a resposta para aqueles que se diziam estar dentro do seu limite. E Deus chega para eles agora e diz: agora vocês vão para o castigo. Vocês não querem? Então vocês vão. Agora tem um detalhe: vai tudinho, e se tentar fugir, vai morrer. Irmãos, quando eu vejo essa seriedade de Deus de lidar com correção, lidar com limites, o desejo do meu coração nessa noite é que a gente possa entender que, mais do que querer conhecer de Deus, eu preciso discernir se eu já conheço algo.
O que estou fazendo com o que eu já conheço? Mas isso eu tenho falado para a igreja em um caráter de urgência. Porque tem muitas pessoas que estão trazendo para a igreja culturas pagãs. E nós temos visto isso em escândalos e mais escândalos lá fora. Em nome de Deus. E eu disse para o pastor Jezinho, o desespero que eu tenho de ver como tudo está funcionando como Satanás estabeleceu. E as pessoas não conseguem enxergar. Porque foi por muito tempo colocado um limite, mas não foi Deus quem colocou. Satanás estabeleceu um limite, e nós aceitamos aquilo dali como, de certa forma, uma verdade. Eu fiz uma brincadeira com o pastor, vou fazer com vocês também. Se você souber, eu continuo. Crente não bebe mais. Irmão, Satanás, ele consegue de certa forma nos tirar da mesa do bar e nos joga na mesa da pizza. E a gente come desregradamente, mas eu não estou bebendo. Ele tira a gente de outro lugar e coloca a gente em outro. Mas pelo menos eu não estou fazendo como o mundo. Irmão, o nosso parâmetro não é o mundo, é Deus. Os nossos olhos é sobre o que Deus disse. E eu pego hoje em dia as pessoas falando, mas pelo menos eu não faço mais aquilo, eu já não vou mais para a festa. Ou se vou, eu não danço. E eu estou falando para vocês que uma das estratégias, e vocês devem ter percebido, é que Satanás começou a levantar pessoas com autoridade, se dizendo cristãs, mas com condutas completamente equivocadas. Mas estão arrebanhando seguidores aos montes. E quando você vai questionar essas pessoas, elas dizem, mas eu sou crente, eu creio em Jesus, eu já confessei, até me batizei. Outra coisa que eu vou te perguntar, horóscopo é de Deus? Não. Mas as estrelas, sim? Você tem olhado para elas? Eu estava falando, pastor Jairzinho, isso é tão cultural, irmãos. Eu estou te falando porque antes de pregar na plataforma, eu provo ela e ponho na mesa de casa para ver como é que isso vai ser recebido. Porque eu não posso dar comida que eu não comeria. E eu perguntei à minha sogra, perguntei à minha esposa, e eu estava dizendo, pastor, eu tive dificuldade para poder romper com essa visão de que simplesmente eu digo que não pode. Mas por quê? O que é que não poderia? Como Deus falou? Qual foi o limite que Ele deu? Aí você vai para Apocalipse, o tão esperado livro que se cumpra, e os sinais que Deus vai fazer estão nos céus, nas estrelas. Por quê? Porque foi feito de uma forma que a gente não olhasse nos últimos dias para onde nós precisaríamos olhar. Nós estamos expostos a aceitar tudo que Satanás tem sugerido, se nós não voltarmos para o limite que Deus estabeleceu. E para isso, irmãos, nós vamos precisar fazer uma dieta radical em muitas coisas, para que depois a gente possa ir inserindo o que deve ser correto. Porque corre o risco da gente não fazer como Paulo e errar. Hoje eu entendo perfeitamente quando Paulo disse, eu considero tudo o que eu sei como esterco. Porque ele disse, ainda que eu conhecesse muito, eu ia matar a pessoa que eu mais amo. E ele diz, eu considero como nada, eu não quero nada disso. Porque tudo isso que eu achava que era muito, me levou contra quem eu mais amava. E a partir daquilo, daquela revelação, ele começa a ter um relacionamento com Deus. E eu tenho insistido muito que nós possamos viver esses relacionamentos dentro dos limites. Eu não sei se você conhece aquele versículo, que todo mundo fala muito também, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sim ou não? Está escrito. Mas você concorda comigo que se tem porta, tem muro? Ou a porta ela está voando sozinha? Irmãos, da mesma forma que Deus delimita uma área para aqueles que Ele ama, Satanás tem área para aqueles que estão presos. Por isso que a Bíblia fala que nós podemos ir contra essas portas, mas não é para lutar ou perder tempo com Satanás.
Não, irmão, o objetivo é livrar aqueles que estão cativos, dentro de limites estabelecidos por Satanás. Mas eu vejo pessoas dizer, eu boto uma bomba, eu estouro, eu faço isso, eu faço aquilo, quando na verdade ela não entendeu que Deus nos deu uma chave para o reino dos céus, e essa chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Inclusive, irmãos, é sobre as trevas, porque Jesus foi lá e trouxe as chaves, e Ele deu à igreja. É aquela questão de você estar brigando com alguém, você não sabe nem por que você está brigando. É você querendo questionar com uma pessoa que na verdade nem precisaria. É você ter a chave certa. E quando fala de chave, irmãos, é aqui que eu acho lindo. Por que teria que ser uma chave? Chave tem segredo. Chave tem particularidades. Chave tem altos e baixos. Você já viu aquelas arranhuras? Se ela for muito alta, toda alta do início até o fim, até um pedaço de pau abre. Ela precisa ter altos e baixos. Deus quer te usar como chave, mesmo que você ainda não tenha crescido como você quer em algumas áreas, mas outras sim. Mas você já pode ser uma chave. Você tem segredos do coração de Deus que vai destrancar as portas do inferno de muitas pessoas. Mas nós achamos que nós precisamos crescer em todas as áreas para ser pleno. Irmãos, eu quero ser vulnerável para vocês. Eu estou longe disso. Eu me contento em muitas áreas de dizer, Senhor, não peco contra Ti. E tem áreas que a gente tem que fazer muita força, mas nós estamos aprendendo. Nós estamos caminhando. Imagine se eu fosse esperar ter certeza do que eu precisaria falar. Quando nós também pensamos sobre limite, eu não sei se você concorda comigo que tudo que tem limite precisa de uma gestão, precisa de um governo. Todo limite. A sua casa, ela tem uma particularidade. Ela tem muros, ela tem portão. Só você tem a chave, ou mais quem você confia. Então o acesso à sua casa está restrito a pessoas do seu relacionamento, ou vez por outras, por um ladrão. Mas como um ladrão tem acesso a uma casa? Antes de um ladrão entrar em uma casa, ele busca informação, irmão. A gente acha que não, mas ele já tinha passado 2 ou 3 vezes ali. Ele já tinha analisado, ele já tinha visto, ele já tinha observado. Na minoria das vezes, pode ser apenas uma seta. Mas na maioria das vezes, toda vez que você vai estudar sobre crimes, como é que foi, a pessoa estava analisando. E imperceptivelmente eles entraram pelo acesso que nós estávamos dando. O que a gente chama de ponto cego. Aquilo que nós achamos que está sobre o nosso controle. Mas nós não percebemos que a porta está aberta. Nós tivemos um episódio na igreja, acho que deve ter 1 ano mais, não sei, que entraram na igreja. Agora você percebe como Deus é maravilhoso. O muro da igreja, sei lá, acho que deve ser mais alto do que isso aqui, bem fechado à frente. E no dia que entrou, estava o nosso tecladista lá e o pai de uma aluna que estava indo fazer aula de teclado, e logo em seguida já ficaria para o culto. Mas esse cara é policial. Irmãos, eles entraram por uma porta e o ladrão ainda estava na igreja. E o cara pulou o muro e eles não viram. E quando foi ligar o som, um grande cabo estava rompido sem o interruptor. Irmãos, aquilo me deixou tão mal, tão desconfortável. Porque a primeira coisa que vem é: como assim, Senhor? Como assim? E eu lembro que eu parei, respirei fundo e saí andando, olhando. Você tem que ter um lugar. Tem que ter um lugar. E o único local que ele tinha sido uma escada feita para um arranjo de rosa que é do nosso vizinho. Ele tinha acabado de colocar isso. E o nosso vizinho é Jackson Barreto. E disso aí a gente foi procurar, mas pela misericórdia do Senhor, tudo que o ladrão tinha juntado para levar, ele não levou. Ele estava juntando, certo de que ele ia levar tudo muito tranquilo. Mas Deus mandou pessoas naquela hora. E no final das contas, todo mundo empolvoroso.
Eu disse, eu creio no que eu prego. Se tiver falha, Deus vai mostrar. Mas eu sei que Deus quer nos mostrar alguma coisa. Nós vínhamos pensando em colocar as câmeras que a gente tinha desde outro templo e nunca colocou. Colocar as câmeras, colocar a cerca. No final das contas, nós temos esse rapaz que é policial, a esposa dele é major. Fez uma ligação, no instante pegaram a pessoa. Acharam a pessoa. Infelizmente não tem endereço. Estava numa situação bem pior do que o que a gente imagina, porque uma pessoa que nem intimada pode ser porque está na rua. Imagina o nível. Então assim, não dá nem para a gente deixar no nosso coração descer raiva. Porque imagina uma pessoa que está no meio da rua, desesperada, sendo influenciada, errando desesperadamente. A gente às vezes tem o nosso limite, a gente tem tudo, a gente tem saúde, a gente tem tanta coisa, e cometemos erros que não condizem. Imagine quem não sabe às vezes quem é o pai, a mãe, não sabe nem o que é que está fazendo da vida. Mas no final das contas, irmãos, o que Deus queria me mostrar era que você pode colocar o sistema de câmera que você quiser, mas além de eu estar olhando, foi que eu vim perceber que o sistema de câmera da casa do ex-governador filma toda a nossa frente de casa. Pegou o cara entrando, pegou o cara saindo. Nós somos vigiados por 2 comandantes, por policiais 24 horas por dia. E eu comecei a celebrar, pastor, como assim? Vamos colocar a câmera? Eu disse, não precisa. Deixa como está. Deus está no controle. Irmãos, qual o problema teria de eu colocar a câmera se eu tenho? Mas Deus deixou claro para mim que aquilo dali serviria de milagre para Ele dizer, eu estou cuidando. Cuida de outra coisa. E às vezes Ele fala isso para a gente, pastor. Tem coisas que é lícito fazer, até eu tenho. Mas Deus não quer que você use, Ele quer que você abençoe, porque aquela área, Ele quer que seja um marco na sua vida de que Ele está cuidando. Mas nós buscamos por ter tudo. Foi por muito insistir em querer ter o que Deus não tinha dito, que Davi escolheu Betseba e perdeu o favor de Deus todinho diante do povo. Quando nós insistimos em romper o limite porque nós queremos, porque usamos o versículo de é lícito, porque não é pecado. Mas e Deus fica onde nisso, irmãos? Como eu posso simplesmente usar um versículo e dizer que Deus disse que é lícito? Mas Ele não tem algo para te comunicar sobre isso? Como eu posso empinar o nariz e tomar as decisões que eu quero, sem ao menos consultar se Deus quer que eu faça ou não? O que eu vou falar aqui, irmãos, eu falo pela misericórdia do Senhor. Mas muitas pessoas que até me conheciam quando chegaram na igreja, disseram, eu queria congregar aqui. Eu disse, por quê? Não, porque a gente já se conhece, eu gostei do culto, eu gostei desse... Você me dá o direito de eu não querer te pastorear também? Visita outras vezes, fica à vontade. Deus vai comunicar algo ao nosso coração. Mas primeiro, me dá esse direito também. Irmãos, eu não posso sair pegando tudo, pegando peso, engordando, criando situações, rompendo o limite e depois digo, Deus, como assim? Quando eu vou estudar a vida de Josué como alguém perito em espada, quando Deus chama ele, ele diz assim, não é para você lutar com espada. E eu falei, eu acho que isso aqui da outra vez, irmãos, Deus Ele é mestre em fazer isso, de pegar a tua habilidade e dizer, confia a tua habilidade a mim, porque quando eu quiser usar, vai ser com poder e graça. Como é que Deus promete a Abraão um filho e pede a ele o filho? E tantas outras coisas que não faz sentido. Irmãos, entenda hoje, você não está vivendo o que Deus tem para você em todas as áreas, ou na maioria, porque o que Ele te deu, o que Ele quer realmente usar na sua vida, você não consegue confiar nele e devolver. Você não consegue respeitar o limite de que o que deu é o que cuida, o que deu é o que guarda. Então o melhor lugar para se estar é na mão dele. E hoje a minha briga é não pegar. Você diz, Senhor, fica. Ele disse, não, é seu. Não, Senhor, fica aí, com isso está tudo certo. Ele disse, não, agora você vai ter que pegar, porque agora você está pronto. E você começa a fazer não mais por você, você faz só pelo Senhor, irmão. Porque você começa a reconhecer que não é você quem faz, você não tem condições se Ele não fizer, você só está vivo porque Ele te põe de pé. O limite da sua vida e da minha, Ele também estabeleceu como estabeleceu no mar. Os dias estão contados.
Agora eu te pergunto, Deus contou os dias, mas eu posso abreviá-los? Sim ou não? Sim. Sim. Só basta a gente romper com limites que ferem o curso da vida. Existem pecados que encurtam a vida. Mas aí a gente vai para outro. Mas Deus já sabe, Deus sabe de tudo. Sabe, irmãos. Ele sabe. Ele espera que eu e você saibam, para que a gente possa consertar. Porque quando você conserta, a vida é liberada. A gente não pode esquecer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Deus decidiu nos trazer para Ele. Deus não tem problema, irmão, com quem está em pecado. Ele tem problema com quem insiste no pecado. Agora, quem está no pecado, que reconhece que ultrapassou o limite e pede ajuda e conserto, você volta para dentro do limite, onde você nunca deveria ter saído. E as portas, irmãos, do inferno que não vão prevalecer. Quando a Bíblia fala sobre porta, fala sobre relacionamentos. Perceba que essas portas que seguram pessoas dentro das muralhas de Satanás, ela está dentro do relacionamento que essa pessoa tem, que ela não abre mão. E nós precisamos, irmão, fazer com que a chave de Deus entre no nosso coração, mesmo que alguém não venha colocá-la, mas você abre o peito e diz: Senhor, eu entendi, eu recebo isso. E abre mão, conserta. E digo para vocês, enquanto há tempo, você percebe que Deus, com essa bondade dele de limite, eu não entendia porque minha mãe me colocava tantos limites, irmão. E todos os que ela me colocava, eu tinha que romper. E eu fico me perguntando por quê? Por que essa sensação? Parece que era porque dava um ânimo de dizer: eu consegui, eu fiz, está vendo aí, eu fui, não aconteceu nada. E eu lembro que no Instagram tem uma cercazinha assim, e tem pare. E um cristão fala para o outro: não passa. A cerca, ele disse: que nada, eu vou olhar o que tem do outro lado. Na hora que ele pula, ele cai num abismo. Mostra assim que ele está caindo num abismo. Porque o que Satanás sugere que está depois da cerca é melhor do que o que está dentro. Mas Deus nunca negaria para mim e para você algo melhor do que a presença dele. Imagine outra coisa. Quando ele estabeleceu o limite no jardim para Adão e Eva. E aqui eu vou seguir para finalizar, irmãos. O limite é a coisa mais linda do mundo, que você vai ter direito de ter. Porque toda vez que você olhar para algo que te limita, você vai dizer: Senhor, eu escolho te amar, eu não vou fazer. É a sua oferta agradável a Ele. De você olhar e dizer bem assim: agora eu entendo, mas eu não quero fazer mais. Aquela árvore no meio do jardim era o limite que Deus tinha para eles. Eu te dei tudo, mas dessa aqui não. Porque também não faz sentido. Para que eles queriam comer de um fruto da vida se eles já estavam vivos? Eles estavam na presença do Senhor, irmãos. E às vezes nós estamos na presença do Senhor, saímos desse limite para buscar algo para o Senhor, em nome de Deus. Eu cansei de ver pessoas saírem para um seminário: estou indo para voltar melhor. Nunca mais voltaram, desviaram de vez. Porque não adianta buscar Deus fora se você não encontrá-lo dentro do limite do seu coração. No dia que você conseguir guardar Deus no seu coração de verdade, irmãos, qualquer limite fora de você vai ser possível você ir, se Ele for com você. E nós temos vivido dias muito difíceis, porque as pessoas estão literalmente rompendo com limites em nome de Deus, e isso traz confusão. E Satanás sabe que no meio da confusão é o campo onde ele consegue funcionar. É quando nós estamos dormindo, é quando nós estamos confusos. Eu faço parte de alguns grupos de pastores, do tempo da itinerância, do tempo de muita caminhada por aí, conhecemos bastante pessoas. Irmãos, eu tenho ficado triste de ver brigas entre líderes por política. Aí eu te pergunto: nós estamos vivendo um tempo difícil? Sim.
A política é importante, não tenha dúvida, irmãos, demais da conta. Mas o único homem que nós devemos entregar nossa vida e morrer é por Jesus. Nós estabelecemos princípios, analisamos as coisas da forma como ela precisa ser feita. Entre os que são expostos, qual tem mais capacidade de guardar o limite dentro de Deus? Por quê? Porque o meu voto não é apenas eu ir votar, é a minha validação sobre algo. Eu estou chegando lá e estou dizendo, eu valido. E depois nós validamos coisas e dizemos, eu não concordo, mas você não fez? Por que a gente não tenta consertar da forma mais clara, dizendo, eu errei, fui precipitado? Rapaz, a humildade é poderoso diante de Deus. E nós temos uma dificuldade nessa área, porque nós não gostamos de ser corrigidos. Nós fomos ensinados a acertar para não ser corrigido. Se você não ama a correção, você não vai encontrar a mão de Deus, porque Ele corrige aos que Ele ama. Como você vai mergulhar em Deus se você foge da correção? Não vai. E uma coisa, quando eu falo, e não é da boca para fora, irmãos, foi porque o que me permitiu ficar de pé, não perder minha casa e não perder o rumo da minha vida, foi porque eu encontrei o amor corretivo de Deus. Eu aprendi a amar a correção dele. Porque quando vinha a correção, eu dizia, Senhor, onde é que eu estou pisando fora? Eu fiquei com medo de romper limites. Porque todo limite rompido vai trazer uma consequência devastadora. E eu vou finalizar pedindo que você abra comigo em Gálatas, no capítulo 5, por favor. Enquanto você abre, diga comigo, liberdade é a capacidade de manter sob o controle de suas escolhas, segundo Deus. Sabe quando você é livre? Quando você não está sendo obrigado a tomar decisão por nada. Deus não te obriga a viver dentro do limite, mas você é livre quando você escolhe viver lá dentro. A liberdade vai estar em você amar a lei do Senhor, os limites, o princípio. Já Satanás não. Ele prende e encarcera a pessoa. Quando é que você sabe que um pecado está estabelecido na vida de uma pessoa? É quando ela tenta sair daquilo dali, ela não consegue, ela está enraizada, ela está presa. Por isso que a Bíblia fala que estão em cativeiros. Cativeiro, você não sabe onde está e ainda está vigiado. É um local onde pegam uma pessoa, escondem ela, que ninguém sabe onde está e ainda tem vigia naquele lugar. Nós precisamos primeiro reconhecer o limite, entender a situação, enxergar a porta por onde a pessoa foi atraída, e eu vou nessa porta e abro essa porta para poder ter acesso a essa pessoa, para poder pô-la em liberdade. Por isso que Jesus chegava e dizia, o que é que você quer que eu te faça? Ele precisava entender. Nós precisamos amar mais, como Jesus assim, de olhar e dizer, o que é que você precisa? E ter amor suficiente para dizer, e se eu te falar que você não precisa disso? Porque amar para dar é bom, mas ninguém quer ser amado para dizer, não serve para você, você está na função errada. Tem nada a ver disso para você. E as pessoas insistem em ir num caminho que dizem que quer que Deus fale. Aí os líderes estão falando, a palavra está falando, mas a pessoa diz, não, mas eu estou buscando de Deus. Eu acho que eu falei para ser pastor local como foi uma luta, porque na minha cabeça eu já era pastor. Eu já estava há mais de 6 anos rodando o Brasil todo pregando, estava tudo maravilhoso, tudo lindo. A palavra chegava, eu deixava na igreja, a igreja recebia, eu ia embora dizer, pastor, agora te vira, tu toma conta do povo. Mas não sabia eu que Deus estava me preparando para me dar um limite. E eu sou uma pessoa que reconheço que eu preciso de limites. Eu não consigo caminhar sem Deus dizer, é até aqui. Eu começo a ficar em desespero. Senhor, fala comigo, mostra para mim. Mas eu também aprendi a descansar nele, por saber que Ele vai me dizer. Eu não preciso sair procurando. A única coisa que você precisa investir tempo em procurar é a presença dEle.
que já está dentro do limite que você conhece. Os outros, ele vai expandindo. E a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 5, o verso 1. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter-se novamente a um jugo de escravidão. Essa liberdade, irmão, não pode ser confundida com libertinagem. A liberdade que Cristo nos trouxe, Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde tem uma rede de proteção, onde todo o não faça tem um porquê antes. Só basta você querer aceitar. Não insiste em querer procurar um versículo que não tem. Luta para ser obediente, ainda que aquilo te desafie. Porque, irmão, é muito bom todo mundo dizer: pastor, está ficando fininho, tá? Só Deus sabe a minha luta. Só Deus sabe a minha luta. De olhar e dizer bem assim, fazer contas, deve ter quantas calorias nisso. Eu como, amanhã eu corro o dobro. Quem é que está trazendo o trabalho sobre a minha vida? É Deus? Não, irmãos, sou eu. Eu olho, eu sei que vai me dar prejuízo, mas eu gosto, eu quero. E amanhã eu penso em consertar o que eu não precisava ter bagunçado. Porque eu não fui sincero a ponto de dizer: quem manda na minha vida sou eu, porque eu sou livre. Não tem nada que me manipule, o Senhor tem o controle da minha vida. Eu posso crer nisso. Mas nós cremos para milagre, não para ter gestão sobre a nossa vida. Irmão, para você gerir a sua vida, você vai ter que ter muita fé. Muita fé. Porque na hora que você for fraquejar achando que não pode, você vai precisar crer que você pode, porque Ele disse que pode. É essa fé que você precisa começar. Quando você entender que você domina, você tem gestão sobre isso, irmãos, aí você vai ver Deus expandir os limites. Ele diz: agora você pode ir. Porque, irmão, quem sabe de onde está sendo enviado sempre vai ter o coração de quem o enviou. Sou muito grato aos pastores que nos enviaram, nos impulsionaram. Mas, irmãos, não tem uma vez que eu não lembre deles. Às vezes eu estou pregando e lembro da profecia de um, lembro do outro, do cuidado, dos puxão de orelha. Inclusive pelo meu ativismo. Eu era muito ativo na igreja. E o primeiro pastor que conseguiu ganhar meu coração foi quando ele disse: senta. Irmão, aquilo bagunçou minha cabeça toda. Porque eu não sabia ficar sentado. Eu não sabia servir a Deus sentado. Eu não acreditava que Deus pudesse receber alguma coisa de mim sentado. Eu precisava fazer alguma coisa. E cheguei à conclusão que precisava. Eu precisava estar satisfeito nele antes de fazer qualquer coisa. Porque não é pelo que você faz, é quem você se torna no caminho. E eu comecei a olhar as coisas erradas, eu botava a mão na cabeça e lembrava do pastor: você não faz. Deus tem algo para você melhor. Deus tem um chamado com você. E se você não parar, você nunca vai entrar. Para e observa. Irmãos, eu fui treinado para esses tempos na igreja, eu não estava percebendo. Quando eu chego assim, olho, eu disse: oh, Jesus. Em outro tempo eu saía fazendo tudo. E Deus diz: não bota a mão. Não bota a mão. Porque se eu coloco a mão naquilo que eu sei fazer, mas Deus não me mandou, eu não treino quem precisa ser treinado, aprendendo a fazer aquilo. Não é porque eu sei, porque eu vi que eu devo fazer. Tem coisas, irmãos, que é lógico, não precisa nem orar. Você passar e ver um papel no chão, eu não tenho que esperar os diáconos virem buscar. Mas tem particularidades que Deus quer que outras pessoas enxerguem, ainda que você já esteja vendo. E isso vai trazer um desconforto para a gente que está vendo. Mas Deus está dizendo: não bota a mão. Não bota a mão. Espera. Porque do que adianta a gente saber se nós não ensinamos as pessoas a enxergar? Tem pessoas que dizem: pastor, você não está vendo? Eu disse: o quê? A situação de fulano. Eu disse: estou. Ele só não vai fazer nada. Eu disse: eu? Não entendi. Quem nos iludiu a isso, irmãos?
Eu nunca vi Jesus quebrando morro com ninguém, fazendo nada. Ele sempre diz: eu estou aqui, eu estou à porta, eu quero te ajudar. Então a gente só lembra a pessoa: Jesus está aí, irmão. Ah, eu quero, quer mesmo? Então bora. Eu tenho uma linguagem que eu falo: pacto de transparência com quem está no fundo do poço. Eu disse: eu entro aí. Agora você vai ter um pacto de transparência comigo. E isso eu quero te dizer que eu não quero saber da sua vida, mas da área que eu estou te tirando. Antes de você cair de novo, você me pede ajuda. Combinado, todo mundo combinado. Mas as pessoas não pedem. Aí você pula na lama de novo. Pula a terceira, pula a quarta. Aí na quinta eu chego e digo assim: você já sabe sair daí. Agora você já sabe. Você não viu quantas vezes a gente já saiu? Eu estou aqui do lado de fora te esperando, agora vem para cá. Irmão, se você não ensinar as pessoas a andar, se você não ensinar as pessoas a tomar a gestão da sua vida, nós vamos estabelecer um limite aquém do de Deus. Porque o limite de Deus é: vinde a mim, vinde após mim e ide. Nós precisamos crescer a ponto de ter gestão quando sair daquela porta. Vá e não peques mais. Assuma a responsabilidade que você agora sabe. Gestão, santificação. E o limite quem escolhe é você. E eu finalizo te dizendo isso sem medo de errar. Porque se fosse outra pessoa que tivesse nos colocado em liberdade, eu até acreditaria que pudesse ser difícil. Mas Jesus disse: eu vim para te pôr em liberdade. Se Ele me colocou em liberdade, é de tudo. A ponto de que eu olho e digo: não quero mais. Uma coisa é você escolher porque você não sabe o outro caminho, mas agora você está no caminho correto. Você pode dizer não. Pastor, mas é fácil? Não, não é fácil não. Por isso que você não precisa caminhar só. Por isso que ele disse que era bom que fossem dois. E lá eu faço isso. A tua estado de prova aqui. Junto uns 2 ou 3 que estão praticamente na mesma situação. Um que já deu 2 passos para frente, um que está saindo e o outro que está precisando de ajuda. Junta os 3 assim. Cola nos meninos aí. Vai junto. E vou emancipando. Vamos chorando junto, vamos limpando, caindo, levantando, mas vamos para frente. Porque eu não tenho como jogar um peso sobre a minha vida que Deus não disse que era para eu fazer. E eu estava ficando maluco, pastor. E quando eu olhei, eu estava quebrando com os meus limites, comendo minhas emoções, comendo mais. Porque enquanto a gente pastoreia um pessoal, quem está pastoreando a nossa vida? E às vezes as nossas esposas chegam com tanto amor e carinho, Deus falando, e dizem assim: rapaz, não está bom não, tá não, está tudo sob controle. Eu estou no limite, aqui está tudo. E eu estava quebrando uma lei que também foi enganada para a gente. Porque você não pode guardar um dia. Mas a lei do descanso não está sobre um dia, está sobre o seu coração, de você querer que Jesus, Ele te libertou. E eu estava quebrando a lei do descanso, a lei de confiar em que Deus faz, que Ele não precisa que eu faça tudo. E eu comecei a organizar a minha vida. E quando você começa a organizar uma área só, as outras começam a ir para o lugar. Começa tudo indo para o lugar. Eu me peguei comprando uma balança para medir a quantidade de arroz e feijão que eu estou comendo. Eu disse: mas eu não acredito nisso. Mas no final sobe um riso, dizer bem assim: eu estou no controle. Vem uma alegria. O desafio está lá, mas a alegria também está. Mas eu estou conseguindo, estou caminhando. Sente fome? Sinto, mas eu também sinto frio, eu também sinto dor, eu sinto tantas coisas. Aquilo que você potencializa, irmão, vai se tornar muito grande. Por isso que você tem que escolher nessa noite quem é que vai ser grande na sua vida: ou os problemas, ou Deus. Amém. Vou pedir que os irmãos possam ficar de pé, nós vamos orar.